Fala, amigos! E nesse final de semana, grandes jogos, lideranças sendo ameaçada, mas vai começar mais uma vez uma rodada do Brasileiro. E já no sábado tem Grêmio e Bahia, né? Grêmio e Bahia. O Grêmio em quarto, né? O Bahia ali na parte de baixo, ali 14º, mas muito colado, né? Ainda não sai, mesmo o Bahia não ganhando e tendo outro resultado, o Bahia não entra no Z4, mas está colado ali, né? Precisa de uma vitória, um ponto não é ruim para o Bahia. E para a equipe do Grêmio, só a vitória interessa. Por quê? Para manter esse alto nível que Renato está pedindo, né, a equipe. Né? É uma boa equipe, muito bem treinada. Renato está muito bem, ídolo da torcida, eu sempre falo isso. Né? E está fazendo uma campanha realmente maravilhosa. A equipe do Grêmio está jogando muito bem. Né? O Suárez está jogando muito, joga muito Suárez. Né? É um jogador importante, não só para o Grêmio, mas jogar no Brasil também é importante, né? Chegada dele, havia uma certa desconfiança pela idade, não pelo futebol, mas é um cara que se cuida, né? Um cara que se cuida e ele leva, né, esse time do Grêmio forte, né? Ele traz isso para os jogadores mais jovens de querer conquistar sempre, lutando para o Grêmio jogar no ano que vem, né, uma Libertadores. Eu não acredito que ele fique, né? O Suárez não deva ficar. Eu acredito, né? Deve ter proposta ali o Messi, ele está jogando muito bem, voltou a jogar bem. É um cara de uma ótima cabeça e está ajudando o Grêmio. O Grêmio é isso. Uma equipe muito forte na marcação, é o jeito do futebol gaúcho, mas não esquecer a essência que é jogar futebol. E isso Renato sabe muito bem. E coloca a equipe para cima, para ir em busca das vitórias. Então tem tudo para ser um grande jogo. E o Bahia, aquilo que eu falo, é muitos altos e baixos dentro da competição. Né? O Rogério chegou agora, a gente sabe, né? Tem ganhado jogos, tem perdido jogos, mas faz parte. Né? O Bahia ainda precisa de alguns pontos para se livrar, né? A princípio, se botar 45 pontos, 37, faltavam 8 pontos, né? 7 pontos talvez, 44, enfim, para sair desse sufoco. Mas tem uma boa equipe também, tem bons jogadores e tem tudo para ser um grande jogo entre Grêmio e Bahia nesse sábado. E também tem América e Atlético Mineiro, né? A América praticamente caiu, né? Já caiu, né? Não, digamos assim, matematicamente, mas não tem jeito. Mesmo ganhando todos os jogos, vai depender de uma imenso resultados, né, negativos das outras equipes. E isso eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, eu acredito que tem que se preparar para o ano que vem. É clássico, a gente sabe clássico como tudo funciona. O Atlético é a grande sensação desse segundo turno também, né? Eu acho que é a equipe que mais marcou pontos. Né? Como falei, tem torcida, tem estádio, tem uma gestão boa, né? Virando SAF, enfim. Está no caminho certo e tem que trabalhar. Esse é o Atlético que eu venho falando, não aquele Atlético, né, que eu sempre disse. O Atlético tem um elenco muito grande, mas as coisas não funcionam. Né? E agora chegou, né, há um bom tempo, claro, a chegada do seu treinador ele é muito importante. Né? O Filipão, a gente sabe da exigência que ele tem dentro de campo, fora de campo, e ele tem passado isso. Os jogadores têm entendido. O Atlético melhorou muito. O Atlético quer chegar aí, não é numa pré-Libertadores, ele quer chegar numa Libertadores direto. Time tem para isso, ainda faltam muitos jogos, está ali ó, encabeçando, está muito, muito bem a equipe do Atlético, tem tudo para conseguir. Vai pressionar muito essa turma de cima. Para título, talvez não, mas em relação a Libertadores, a turma lá de cima, eu acho que o Atlético tem tudo para fazer uma ótima campanha. Né? Isso que o torcedor do Atlético quer, no mínimo a Libertadores. Né? Então vamos esperar, né? Bom jogo, é clássico, é como eu digo, tudo pode acontecer. O América não tem pretensão nenhuma, já sabe que vai cair, está pensando no ano que vem. É fazer um bom jogo, honrar sua camisa, honrar sua torcida, que isso é o mais importante. Bom, e nesse sábado tem um jogaço, Palmeiras e Atlético Paranaense, né? O Palmeiras ali em segundo, lutando ali, né? Depois da belíssima vitória aqui, arrancada aqui, vitória diante do Botafogo, né? Todo mundo dava como perdido o primeiro tempo, aquele 3-0, enfim. Aí 3-1, 3-2, 3-3 e 4-3 no final. Então, o Palmeiras está vivo, é muito forte. É como eu falei, mais uma vez, é o seu treinador, conhece muito bem a equipe e tem bons jogadores, né? Jogadores com qualidade, jogadores que têm sangue nos olhos para ser campeão, jogadores que têm sangue nos olhos para buscar sempre essa arrancada. Precisa realmente ter força, caráter, conhecer o que é a sua torcida, o que é seu treinador, e os jogadores têm correspondido. Tudo que o Abel tem feito, eles têm correspondido, né? E agora todo mundo mete o pau, e agora começa a elogiar. Eu sempre digo, ele é um baita treinador. As pessoas misturam muito o nervosismo dele fora de campo para o jogo dentro de campo. Eu não misturo. Ele tem uma maneira de ser dentro de campo que eu adoro, que eu gosto do seu time. Não tem nada demais, é feijão com arroz, mas muito bem feito.
e sabe colocar as peças e outra coisa, né? Exige muito. Né? Fora de campo tem algumas atitudes que eu não gosto, eu entendo, né? A gente tem que entender, ele é o treinador, ele faz o que ele quer e a gente também pode criticar da nossa maneira como quiser o seu comportamento, mas como treinador realmente é um baita treinador e conhece muito pouco, conhece como poucos, né? Não é muito pouco, como poucos esse time do Palmeiras. Então tem tudo também para ser um grande jogo. E o Atlético Paranaense, é aquilo que eu falo, né? Uma das maiores estruturas formadas no futebol brasileiro, tanto na base como no profissional, e lutando para ir uma Libertadores, né? Se fala muito em Fernandinho, né? Uma renovação, mas passava por a equipe do Atlético e para uma Libertadores, está lutando, vai lutar até o final. É uma boa equipe, vai dar trabalho, conhece o gramado sintético, né? Também, né? Conhece, porque o gramado é sintético do Atlético, como o Palmeiras, então tem tudo para ser um grande jogo. É um time que joga em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É o Atlético Paranaense. Joga mesmo pela qualidade de seus jogadores, por tudo que foi construído ao longo dos anos. Então, é mais um jogaço nesse sábado entre Palmeiras e a equipe do Atlético Paranaense. Bom, e nesse domingo falar, né, de Red Bull e Corinthians, né, jogaço de bola também, Red Bull e Corinthians, né, o Red Bull buscando essa liderança também, né, buscando ganhar os jogos, por que não, né? Teve uma bela vitória diante do Goiás, empurrando o Goiás mais para baixo ainda, joga com o Corinthians, um Corinthians precisando de pontos, mais 40 pontos, com a quantidade de jogos, eu acho que o Corinthians não cai não, o Corinthians consegue sair dessa situação, né, e pega um time cascudo. O Corinthians, como eu falei, sempre eu falo, é uma incógnita, é empurrado pela sua torcida, o Mano chegou agora, está estudando o que é que se pode fazer para o ano que vem, é normal, faz parte do jogo. Tem uma equipe razoável para boa, razoável, precisa, é claro, de algumas contratações para o ano que vem, tem que ver, né, o que se vai fazer limpeza, quem fica, quem sai, enfim, isso depende do seu treinador junto com a direção, mas tem que terminar honrando essa camisa, não passar sufoco, esperando resultados no final, e aí dá uma tranquilidade maior ao seu torcedor, vai ter eleição, enfim, muita coisa dentro do Corinthians esse ano, dentro de campo não funcionou, né, se esperava mais desse Corinthians, mas as coisas não funcionaram e está lutando aí, né, faltando 7 rodadas aí, um pouco aí ficou na parte de baixo, agora com essa vitória já sai um pouco, mas eu não acredito, com o elenco que se tem, com a torcida que se tem, que o Corinthians vai cair. Então precisa aí de mais 5, 6 pontinhos para dar tranquilidade. Eu acredito que 2 vitórias vai dar uma tranquilidade. Então tem tudo para ser também um jogaço. E esse time do Red Bull Bragantino, a gente sabe, é força, velocidade, é um time fortíssimo, um time que principalmente é um contra-ataque impressionante. Eu estava vendo o jogo do Goiás e está de parabéns. Jogadores do banco também, compenetrado. O grande destaque desse time, além de ser todo o time, é o seu treinador. Eu gosto muito do treinador da equipe do Bragantino. É um cara sensato, correto, um cara tranquilo ali no banco. Então, esse time é a grande sensação do Campeonato Brasileiro, claro, tirando o Botafogo, que ninguém esperava o Botafogo estar nessa situação, mas é um time também de peso de camisa e é muito grande. Então, Bragantino, para mim, é essa grande sensação, um trabalho que tem feito há já 4, 5 anos e está colhendo os frutos agora num belo campeonato brasileiro. Cruzeiro e Inter agora. Cruzeiro e Inter, jogo difícil, né? O Cruzeiro perdeu São Paulo, fez até um bom jogo, perdeu muitos gols, né? Mas agora tem um apoio da sua torcida dentro de casa e joga com o Inter também, também pressionado. O Inter precisa somar pontos, o Inter precisa ganhar. Uma vitória do Cruzeiro aí, ele ultrapassa a equipe do Inter. Então o Inter está com a corda no pescoço também. Tem muitos jogos, 7 jogos, e não vem jogando bem. Tem resultados surpreendentes dentro de casa, com equipes que lutando para o rebaixamento, né? Perdeu para o Curitiba, empatou com o América, enfim. Equipes que estão lá embaixo, praticamente rebaixadas. Então é preocupante e muito. Uma equipe que poderia chegar a uma final da Libertadores, né, e ter uma queda tão grande. Eu não esperava essa queda total da equipe do Inter, não. Estou te falando, eu esperava o Inter, claro, perdeu ali a vaga Fluminense, mas a vida segue, tem bons jogadores e bom time. E isso não tem acontecido. O Inter do Coudet não tem jogado bem. E o seu torcedor está muito, muito irritado. E uma derrota aí para o Cruzeiro, a crise aumenta muito, muito mais. Então são 2 clubes desesperados em busca de uma vitória, tanto o Cruzeiro como a equipe do Inter. Bom, gente, agora falar dessa decisão de sábado, né, entre Fluminense e a equipe do Boca, né? Quem é o favorito? Dentro de campo, né, a gente sabe, o Fluminense para mim é uma equipe mais refinada, uma equipe de toque de bola, uma equipe com qualidade. A equipe do Boca também, mas eu acho que a equipe do Fluminense é essa equipe. Joga no Maracanã. E tem mais, tá? Não vai ser com o apoio da sua torcida, não. Ali vai ser dividido muito, mas muito mesmo, porque os argentinos invadiram o Rio de Janeiro desde quarta, quinta-feira,
né? E a torcida do Boca veio. Então tem tudo para ser um jogaço. Equipe perigosíssima, jogadores com qualidade, equipe aguerrida, né? E vem com o espírito de ganhar esse campeonato, vem com o espírito de ganhar essa Libertadores, né? O Riquelme tem falado isso, os jogadores também, mas é como eu te falo, o Boca já ganhou alguns campeonatos, né, de Libertadores. O Fluminense nunca ganhou, é um título inédito para o Fluminense. Seria ótimo, não só para o Fluminense, para a sua torcida, mas para nós que somos brasileiros, né? Eu mesmo, particularmente, eu torço para que o Fluminense seja campeão. Acho que o Mário está fazendo uma grande gestão no Fluminense, né? A direção do Fluminense, os jogadores têm entregado, o Denis está fazendo um ótimo trabalho. E eu vou falar uma coisa que eu falei há muitos meses atrás. Eu queria ver uma final, né, de campeonato, né, que vai ter, né, de clubes, né, que vai ter o Diniz junto com o Guardiola, né? Isso pode acontecer, né? O Fluminense ganhando, né, ganhando essa Sul-Americana aí, essa Libertadores, vai jogar com o campeão lá da Europa, que é o time do Guardiola. Imagina, né? Guardiola e Diniz, seria fantástico. Mas para ele também, para o Diniz, mas para o futebol brasileiro em si. Então, torcendo de coração que o Fluminense possa trazer esse título, né? Deixar esse título aqui no Brasil, né? Nem trazer porque a gente está jogando no nosso país, e que consiga fazer um bom jogo. Agora pega um time cascudo, um time que copeira, um time que conhece como ninguém uma Libertadores, né? Mas não é aquele Boca, né? Não é aquele Boca, mas vai incomodar, é time argentino e tem tudo, é como eu te falei, para ser um grande jogo. Os jogadores do Fluminense não tem que entrar em brigas, não tem que entrar em empurra, porque é isso que em algum momento, se fizer um gol, esse time do Boca vai fazer, querer tirar alguém do Fluminense. Então tem que ter tranquilidade, fazer o jogo, de olho na arbitragem, mas tem tudo para ser realmente uma final extraordinária pela qualidade técnica dos dois times, entre Fluminense e Boca Juniors. Esporte da sorte, meu amor, esporte da sorte, nosso amor, vai lá e acessa muitos jogos. Olha, o Corinthians joga, o Palmeiras joga, o Red Bull joga, todo mundo joga desse final de semana, e um campeonato disputadíssimo, jogos da Libertadores entre Fluminense e a equipe do Boca. Vai lá e acessa Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte, nosso amor, selo do xerife Ricardo Rocha. Um beijo no coração e um ótimo de semana a todos. Valeu, galera! Fala, pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana de vários jogos, mas o mais importante no dia de hoje é o Mirassol contra o Sport. O Sport precisa aí pelo menos arrastar um pontinho para, se ele quiser, né, se manter na zona de classificação do G4 Campeonato Brasileiro da CB. O Sport não pode pensar nem em perder, porque se perder, o bicho vai pegar. O Sport fica muito arriscado e ameaçado a ficar de fora do G4 e também uma possível classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro 2024. O Sport vai com sua força máxima. Lembrando que o Sport tem alguns desfalques. O Sport vai ter que ir com o que há de melhor nesse momento. Lembrando que o Sport tem alguns desfalques, simplesmente no meio de campo, né? Os volantes titulares da equipe do Sport estão suspensos. O Ronaldo Henrique é um deles, Felipe também. Enfim, você vê que o Sport vem um pouco desfalcado. O Fabinho deve ser esse primeiro volante, né? E na frente, eu acredito que o Wagner Love retome a posição de titular da equipe do Sport Clube do Recife. Acredito que o Sport possa fazer um bom jogo, possa sim fazer algo diferente, um fato novo. Porque se ele não fizer isso, aí o bicho vai pegar. Claro que tem alguns resultados também que podem ajudar ou não a equipe do Sport, mas o Sport não pode depender desse resultado. O Sport tem que depender sim de fazer o melhor dentro de campo e vir, no mínimo, um empate. Perder, jamais para a equipe do Sport. Vitória, o melhor cenário de todos para a equipe leonina. Tá, pessoal? Só lembrando que o Sport, fora esse, tem mais 3 jogos, e desses 3 jogos, um deles é um confronto direto mesmo, que é contra o Atlético Goianiense semana que vem. Mas para pensar no Atlético Goianiense semana que vem, tem que passar hoje pela equipe do Mirassol, uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada, pelo seu treinador Mozart, né? Um treinador que já passou por alguns clubes do futebol brasileiro, também teve pelo Cruzeiro. Enfim, tem alguns jogadores conhecidos do futebol pernambucano. Um deles é o Gabriel, que jogou também no Flamengo, jogou no Sport. Enfim, tem o Neto Moura também, jogador que passou pela base leonina, foi para o Mirassol, Cruzeiro, e volta por empréstimo para a equipe do Mirassol. Só que o Sport precisa fazer
tudo ou nada no jogo de hoje, porque senão vai ficar muito difícil essa classificação. Outro ponto que eu abro neste vídeo é falar sobre o que aconteceu com o Wagner Love, né? No dia de ontem, o Sport foi recepcionado por alguns torcedores na ida ao aeroporto, e lá no aeroporto alguns torcedores tentaram agredir o Wagner Love. Eu acho que isso passou já do limite, né? O torcedor nesse momento, eu entendo que é muita emoção, muita paixão, mas só que lembre-se que tem um atleta profissional do outro lado que está defendendo as cores do Sport, um jogador que vem se dedicando ao máximo, não vive uma melhor fase, certo? Mas é um jogador chave para a equipe do Sport. Vejo que ele ainda pode render muito nesses próximos 4 jogos, mas o que aconteceu ontem ficou um pouco manchado. Claro que o Wagner Love é um jogador que entende muito bem, né? À toa que nas suas redes sociais ele pede para o torcedor apoiar a todo momento, incentivar, porque o Sport precisa disso nesse momento, e não esse momento de agressão que alguns torcedores partiram para cima do Wagner Love, um momento muito errado, e na verdade não existe momento para isso, porque para mim esses torcedores que foram lá foram mal demais em dar uma pressão que o Sport não precisa, tá? Só quero deixar bem claro aqui que essas torcidas organizadas, para mim, não tem um motivo de fazerem isso, tá certo? Partir para agressão mesmo. O torcedor rubro-negro mesmo, o torcedor do Sport Clube do Recife, eu tenho certeza que ele não faria isso. Mas de resto, tenho certeza que o Wagner Love estará com a cabeça e o foco no jogo, e ele sabe do tamanho da responsabilidade que é investir a camisa do Sport Clube do Recife. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, e hora de faturar. Esporte da sorte, meu amor, é muito mais que bet. Vem embora!